Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje temos conosco nosso companheiro Jorge Luiz Câmara, do Grupo Espírita André Luiz, no Maracanã, para conversar conosco, trazer esclarecimentos a respeito do capítulo 23, Estranho Moral. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de ouvir. Para iniciar o nosso estudo dessa noite, nós vamos ler um trecho do capítulo e do subtítulo Não Vim Trazer a Paz, mas a Discussão. Isso está nos itens 9 e 10, o 9 extraído de Mateus e o 10 de Lucas. E o capítulo e o item 11 fala um pouco, então, esclarece um pouco a respeito desses dois itens. Item 11, será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito, abre aspas, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tem pressa de que ele se acenda, fecha aspas de interrogação. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em atribuir a linguagem de um conquistador, sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi o mesmo ele que as pronunciou, e elas dão testemunho da sua sabedoria. Apenas um pouco equívoca a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso revele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Esse é o item 11. Nós vamos então fazer a nossa prece de início do nosso estudo dessa noite, para seguir então passar a palavra ao nosso irmão Jorge Luiz Câmara. Querido mestre, muito obrigado, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez com o objetivo de estudarmos o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, pois sabemos o quanto isso é importante na nossa presente jornada terrena. Ampara-nos, Senhor, envolva-nos com Tua luz, com Teu amor, com Teu carinho, mas não só nós, também os companheiros que estão se dirigindo para cá, outros que não puderem vir por uma razão ou outra, possam também receber essa paz, essa luz, esse carinho, a fim de estarem tal qual estamos, fortalecidos e amparados. Em Teu nome, portanto, em nome de Bárbara, de Jerônimo, Antônio de Padre, patronos da nossa casa, sobretudo em nome de Deus, pedimos a Tua permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Graças a Deus. A palavra então, não sei. Meus amigos e amigas, vossa paz, a luz, os exemplos e as lições do nosso Mestre de amor, Mestre Jesus, adentrar em nossos corações nessa noite e sair daqui conosco, quando nos dirigimos de volta aos nossos lares. Viemos para cá carregando as nossas dores, as nossas preocupações, ansiedades, nesse momento tão difícil pelo qual o planeta passa, momento que tem sido intensificado por uma série de fatores, sobretudo aqui nesse nosso país, aonde a insegurança, a incerteza campeiam. Será que isso é um acaso? Será que na obra de Deus
marcada pela absoluta perfeição com que tudo se ordena no universo, estaremos nós condenados às forças arbitrárias do acaso, às forças incoerentes do inconcebível, quando Jesus mesmo nos assegurou que os fios de nossa cabeça estavam contados e que as folhas não cairiam das árvores se não fosse a vontade daquele que tudo criou, tudo cria e a tudo acompanha? Não. Evidentemente que não. Evidentemente que, na verdade, o nosso medo, a nossa angústia, a nossa aflição são nossos. Brotam no nosso coração. Nos fazem ver o mundo numa perspectiva que é resultado dos muitos e muitas encarnações que tivemos, em que nós ouvimos falar de Jesus, chegamos a falar de Jesus, mas não chegamos a conhecer Jesus. E agora, nesse momento tão especial, que deveria ser para nós não essa causa de desespero, mas a compreensão da transformação que o planeta precisa passar. Uma transformação não se dá sem dor. Dizia o Chico: aquele que não padece e luta, aquele que não chora, aquele que não passa por dificuldades na sua vida, é um ser espiritual ainda em formação, que não nasceu. O próprio Chico, exemplo disso. O Divaldo, exemplo disso. E tantos outros que nos dão demonstração disso. Mas por que, se Jesus nos disse misericórdia, eu quero, e não sacrifício, por que então essa carga de sofrimento? Mas 2.600 anos atrás, antes do Cristo ter vindo, um emissário dele, chamado Sakyamuni, príncipe Sakyamuni, entendendo que o homem sofria, entendendo que o sofrimento era natural da existência humana, pela morte, pela doença, pela dor, pela velhice, pela separação, entrou a meditar embaixo de uma árvore, a árvore vódia da figueira, e naquela meditação ele transcendeu a condição do ego que nos domina para entender que nós somos essencialmente filhos de Deus, em contato com essa divindade que criou todos os universos. E na crença dele, cabia a nós ascender ao Nirvana, fazendo com que nós nos iluminássemos, compreendendo que essas coisas não são nossas, não são próprias nossas. Como a causa das dores, das dificuldades do mundo, não são nossas. São todas elas marcadas pela transitoriedade da vida material e da vida que o mundo nos apresenta. Mas foi preciso que 600 anos depois, mais do que ensinar, como muitos já haviam ensinado esse caminho, o próprio Buda, quando ele disse ser como sândalo, que perfuma o machado que o corta, veio aquele que é o nosso irmão maior, que é o nosso modelo, nosso guia e nosso pastor, e que disse: das ovelhas que meu pai me entregou, nenhuma se perderá. Somos nós, as suas ovelhinhas. Foi preciso que ele viesse, não para ensinar coisas que já tinham sido ensinadas, talvez para trazer para nós do Ocidente algumas que estavam no Oriente, mas acima de tudo, para vivê-las como ninguém nunca havia vivido ainda. E como depois dele poucos vivenciaram, como foi o caso de São Francisco de Assis. Ele veio viver uma vida como a nossa, padecer
sentir ingratidão, sentir o escárnio, ver aqueles a quem ele atendera, socorrera, curara, voltar as costas para ele, ser levado em humilhação para uma condição nada compatível com nada do que ele tinha feito, e dali, do alto daquele madeiro, naquele momento que todos nós reconhecemos como o momento mais fundamental da história da humanidade nesse planeta, poder dizer: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. E com isso, ressuscitando 3 dias depois, ou aparecendo, porque não foi uma ressuscitação no sentido literal, os Espíritos nos colocam isso, mas reaparecendo para os seus discípulos e mostrando que a morte era uma ilusão, uma condição transitória da matéria e não herança nossa como espíritos, quebrar aquilo que poderia ser um obstáculo para aceitar aquilo que ele nos ofereceu. A mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem de trabalho, mas um trabalho muito maior do que o que nós fazemos agora. Porque os espíritos, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, obra organizada pelo professor Hipólito Leon Denis Arrival, o nosso Allan Kardec, vieram nos dizer que nós estamos lá atrás ainda, na marcha evolutiva. E um amigo do dia conversava comigo, era uma pessoa de enorme coração, e uma absoluta devoção aos animais que ela tem. Ela dizia: mas os bichinhos, eles também pensam, eles também sentem, eles também... Assim, olha, não é bem assim, os espíritos explicam tudo, mas uma coisa é certa: eles estão muito mais perto de nós do que nós estamos dos seres angelicais. Muito mais perto. De modo que ela não estava tão errada no seu amor pelos animaizinhos, e nós, muitas vezes, muito errados em supormos tão mais evoluídos assim. Porque ainda vivemos com preocupações tão básicas: comer, ganhar dinheiro, nos divertir, ter prazer, descansar, e um dia, tão sonhada aposentadoria, para não fazer nada muitas vezes. E os indianos têm uma frase que é muito interessante, a palavra chamada Vanapashta. Vanapashta é o idoso que, não podendo mais trabalhar e tudo mais, ele vai se dedicar a ensinar, orientar, passar a sua experiência. E um amigo meu, estudioso da filosofia oriental, fala: na Índia eles têm o Vanapashta. No Brasil nós temos o vão na praça, que é aquele que se aposenta e vai para a praça, que fica jogando gamão, dominó e etc. Quando nós podemos fazer muito mais do que isso. Nada contra jogar dominó, gamão, nem xadrez, mas reduzir a nossa vida, a expectativa do dia em que nós poderemos fazer isso, quando nós podemos muito mais. E esse mesmo Jesus veio trazer essa estranha moral, veio nos confrontar colocando palavras que lhe chocavam: odiar pai e mãe, atear fogo porque quero que se acenda, trazer a espada. O que será que esse irmão, melhor representação de Deus que nós podemos entender por causa da condição quase inconcebível de Deus, como nos dizem os Espíritos, para entender Deus e senti-lo, faltam-nos os sentidos necessários para isso. Nós só temos aqueles 5 parcos sentidos que nos acompanham na nossa trajetória atual. Eu fico imaginando quantos outros não haverão quando nós transcendemos esse estágio mais primitivo em que nos encontramos. Ninguém diminua as dores, ninguém diminua as dificuldades que passamos, senão não estaríamos aqui. A dor é o nosso gancho, muitas vezes, para que nós procuremos a cura. Mas existem 2 curas possíveis. Existe aquela cura tipo dor de cabeça. Eu estou com uma dor de cabeça, deixa eu tomar um remédio, tomou, passou a dor de cabeça. Mas a causa da minha dor de cabeça, quero ficar colado na tela
ou o tempo todo vendo coisas e não me preocupando com isso, vai voltar novamente. Por quê? Porque eu não procurei a cura fundamental. Lembremos de André Luiz, espírito que, acolhido na colônia espiritual de nosso lar, após ter sido atendido e socorrido, é recebido por mentores espirituais e começa a se queixar. E dizer, eu sofri tanto quando estava lá. E olhando tudo que ele falou, dá vontade de falar assim, olha, acredito que tem gente que está sofrendo mais do que isso. Por quê? Enfim, no umbral ele sofreu bastante, mas encarnado, ele estava reclamando da encarnação dele. Quando a gente vê nas praças, nas ruas e outras condições, pessoas tão sofredoras, nos palácios, pessoas absolutamente sofredoras. Porque o sofrimento moral é o mais terrível dos sofrimentos. Então o mentor espiritual fala para ele, irmão Clarencio, André, tu queres a cura espiritual, cura verdadeira? Então pare de se lamentar tanto. Pare de reclamar tanto de você. Pare de pensar tanto em você. Isso toca na gente, né? Quando eu falo isso, eu lembro sempre que quando a gente aponta, tem 3 apontando de volta, né? Então sou eu falando para mim mesmo, parar de falar tanto de mim. Se queremos a cura espiritual, se queremos ultrapassar essa dor transitória do momento e não tê-la mais, compreendamos essa dor. Entendamos o que causou, aonde está na nossa vida, e nós vamos encontrar ali, em algum lugar, aquele momento em que nós devemos olhar e dizer, para aquela imagem abstrata na nossa mente, Senhor Jesus, eu sou humano limitado, não consigo nem entender a tua estranha moral, mas eu consigo entender a tua vida, eu consigo compreender os teus exemplos, eu consigo entender o que tu fizeste por nós, porque foste tão grande que transformaste o mundo em 2 épocas distintas, antes e depois de ti. Então a ti eu entrego todas essas aflições, eu entrego todas essas angústias, eu entrego esse momento difícil que nós, o planeta, estamos passando, e quero que tu me digas o trabalho que eu devo fazer. E ele dirá, começa dentro de ti. Porque como o Clarencio disse para o André Luiz, depois de dar aquela bronca, estamos aqui para auxiliá-lo nos projetos que você vai fazer para a cura futura, para o passado. Se você quiser ficar preso lá, isso é com você. Nós não vamos perder o nosso tempo. É isso que os Espíritos dizem para nós. Nós pedimos ajuda, eles ajudam. Nós pedimos cura, eles curam. Mas eles dizem para nós, agora, segue adiante. Como disse Jesus para o paralítico curado, toma a tua cama e vai. Vai para onde? Vai prosseguir na difusão da verdade. Vivendo essa verdade na nossa vida, no nosso dia a dia. Então esse Espírito, que em João nos diz, antes do mundo ser, eu era. Eu e o Pai já éramos um quando a Terra sequer existia. Ou seja, em termos cronológicos, de acordo com a astrofísica moderna, 4 bilhões e meio de anos atrás. Segundo a obra Caminho da Luz de Emmanuel, o espírito de trajetória linear, que sempre fez as escolhas corretas que levaram à ascensão e a presidir a organização física desse planeta. Ele vem então e diz, odiar pai e mãe, não. Na verdade, o que ele está dizendo, de acordo com a própria língua da época, é, se nós não somos capazes de entender que a vida espiritual, que o amor que transcende a objetificação que nós costumamos, eu amo ela, eu amo ele, aquele eu não amo. Isso não é amor, isso é um ensaio.
Porque se eu amo alguém, já estou começando, né? Melhor do que nada. Porque tem gente que só odeia. Então, melhor eu começar alguma coisa. Mas se eu amo aqui, não amo lá, eu ainda não estou na sintonia do verdadeiro amor. Daí ele tem nos dito, em outra passagem, amai os vossos inimigos. Porque só assim tereis conseguido o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não é apropriável. Ele é uma condição intransitória, atemporal do espírito de conquista. E já que falamos de Francisco, de Chico Xavier, melhor dizendo, vou falar sobre Francisco agora. Já que falamos de Francisco Cândido de Xavier, como não lembrar da passagem em que a irmã vem e lhe cospe no rosto? E ele diz para ela: já me deste o que era meu, agora me dá a ajuda para os outros. E irmã Dulce, que faz quase exatamente a mesma coisa em outro lugar, em outra situação, com aquele que estava para dar-lhe alguma coisa, e a pessoa também tem a mesma atitude. E ela fala: já me deste o que era meu, que eu mereço, que era ofensa, o escárnio, o opróbrio. Agora me dá o dinheiro para a cama, para o remédio, para o tratamento daqueles pobres que eu estou cuidando no meu hospital. Um hospital que hoje em dia, quem vai a Salvador vê, que se tornou um enorme hospital de referência, atendendo a milhares de pessoas. E o nosso Chico, que fomentou hospitais, casas de repouso, por onde quer que ele passava, outorgando os direitos autorais das obras que ele disse que não assegurou que não eram dele, porque eram dos espíritos. Quantos compreenderíamos isso? Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizendo: mas também podia ficar com um pouquinho. E ele dizia: eu vivo da minha aposentadoria, do meu salário. E ele não era vão no pasta. Com certeza, nem vão na praça, né? Ele não era vão na praça, ele era vão no pasta. Ou seja, ele transformou a vida dele. Então Jesus vem nos dizer isso. E o hebraico também estava mal compreendido nas suas traduções. Porque no Velho Testamento já nos é esclarecido isso. Que o odiar queria dizer gostar menos do que o que nós concebemos hoje em dia como odiar. E está no Evangelho segundo o Espiritismo essa explicação. Então o que Jesus estava nos dizendo ali é o seguinte: ninguém pode aspirar à condição de adentrar no reino de Deus se gostar mais do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do que de mim. Porque ele queria que nós gostássemos dele? Claro, porque ele sabia que não se tratava de gostar dele, mas de transcender essa objetificação que eu disse ainda há pouco. Esse eu amo, aquele mais ou menos, aquele lá detesto. Ou seja, o fato de que eu tendo a trazer os sentimentos, trazer os interesses, trazer as dores e as alegrias para o campo pessoal. Como o Divaldo nos diz uma vez: como é bela a pessoa que ama. Quando o ser está amando e vê a pessoa amada, ele se sente nas nuvens. Até a pessoa amada vai botar uma. Naquele momento das nuvens despenca. Pum! Pá! E cai lá do alto. E aí pronto, é o contrário. Aquela diaba. A pessoa era uma pessoa. Eu é que não tinha um sentimento no nível verdadeiro. O sentimento que eu não tinha para ela era pessoal. Eu gostava do que ela me fazia, gostava de como eu tratava, mas no momento que já não me tratava mais, agora já não gosto mais. Imaginemos isso na passagem de Jesus que referimos há pouco. Ele na cruz dizendo: Senhor, julgai-os de acordo com os atos de cada um. Aquele dali, pessoalmente, eu gostaria que ele fosse. Não dá para imaginar uma coisa dessas. Sobretudo quando lendo Humberto de Campos, nós nos deparamos com a passagem do anjo que naquele momento se aproxima da multidão de anjos que cercavam Jesus naquela cruz e nós não vimos. Digo nós porque talvez estivéssemos lá jogando pedra. No meu caso, provavelmente. Eu só tenho dúvida porque eu acho que nessa época era uma mosca que voava perto
da bunda dos leões do circo lá em Roma. Mas, caso não fosse, eu estava lá jogando pedra, com certeza. Naquele momento, aquela multidão de anjos e um único anjo se aproximou, não para servir Jesus, mas para perguntar o que Jesus pediu. E Jesus pediu esse anjo: vá socorrer Judas. Vá procurar aquele irmão desviado, porque eu o amo. Esse é o amor. Esse é o verdadeiro amor. É isso que nós devemos procurar quando nós falamos essa palavra tão maravilhosa, que é a única palavra que pode substituir Deus. Se eu quiser falar de Deus, eu falo Deus ou amor. Porque esse é o atributo essencial da divindade. Então, se eu estou amando verdadeiramente, ou seja, não estou amando não estou amando o, mas estou amando, fluindo na dimensão do amor, é um momento propício, ideal, para eu elevar o meu pensamento e buscar o amor. E buscar aquele amor incondicional. Porque não olha o nosso passado. Nós todos aqui apresentamos um passado que nem a minha caderneta na escola, na época do colégio, era uma vergonha. Aquelas coisas que abria assim, minha mãe falava: mostra a caderneta, eu esqueci, para ela não ver, os atrasos, sobretudo notas, aquelas coisas assim. Mas Deus não é assim. Ele não nos pede a caderneta. Ele nos pede simplesmente que o recebamos no nosso coração. Por isso ele disse: não podes chegar a esse nível se amares aqueles, pai, a mãe, filho, mais do que a mim. Porque isso significa, na verdade, que não amas de verdade nem a seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque eu estou num nível inferior da palavra amor. No amor que é apropriado, no amor que é dirigido. E quantos filhos não deixam de amar os pais e pais deixam de amar os filhos porque houve entre eles algum tipo de problema, algum tipo de mal-entendido, algum tipo, às vezes, até de ofensa. E quantos filhos não falam: por que eu nasci daquela mulher? Ao invés de pensar: ainda bem que eu tive aquela mulher de quem nascer. Porque quem sabe se eu não teria implorado de pés juntos pela oportunidade abençoada de estar aqui, nesse planeta. E ela, com todos os problemas que poderia ter comigo, muitas vezes um inimigo de outras encarnações, muitas vezes um desafeto, muitas vezes alguém a quem nós fizemos mal, aceitou nos receber. Depois, durante a vida, teve dificuldades conosco, mas nos deu a oportunidade que nós estamos vivendo. E Jesus nos disse: tenho desejo de que o fogo queime, e vim trazer a espada, como o nosso amigo leu no início. É muito simples. O mundo que Jesus vislumbrava não era tão diferente desse que nós vivemos, embora hoje nós olhemos coisas muito boas acontecendo. Eu olho no Facebook às vezes e lá vejo muitas coisas com animaizinhos, aquela coisa bonitinha dos bichinhos, mensagens bacanas e tudo. Eu olho e falo: bom, se a gente considerar que há 2000 anos estávamos numa arquibancada, gritando, torcendo, e no time leões e cristãos, a nossa torcida não era pelos humanos ali em questão, estávamos torcendo pelos leões, uma partida ganha pelos leões desde o início, né? Hoje em dia avançamos muito, não é? Hoje em dia já pensamos na fraternidade, já pensamos no amor, mas Jesus nos alertou há 2000 anos atrás quanto a isso. Tenho vontade de que o fogo queime. Que fogo? O amor. Quando ele mesmo disse: amai os vossos inimigos, e ele nos exemplificou, amando todos na cruz.
Mais uma vez, Humberto de Campos nos relata que nos momentos finais do padecimento dele na cruz, ele olha para aqueles que o ofendiam e, usando da sua capacidade, adentra na memória espiritual de cada um e vê cada um nas suas dificuldades. Aquele que gritava ofendendo ele era aquele que não era compreendido pela sua família. Aquele outro que atiraram a pedra era aquele a quem todos diziam que só pensava em si. Outro era aquele que achava que ninguém o amava, e por aí ia. E ele começou a perceber que as dores que estavam ali eram os sofrimentos da humanidade inteira, e que ele, o único que não tinha nada no passado a resgatar ou a sofrer, estava ali na condição que ele mesmo tinha dito. Ele era ovelha levada para a imolação, não para resgatar os pecados do mundo, porque os nossos erros são resgatados por nós mesmos, nas oportunidades que as reencarnações nos dão para isso. Sobretudo lembrando que o amor apaga a multidão dos pecados, como nos disse o próprio Mestre. Mas veio nos lembrar que aqueles erros que estavam no coração daquelas pessoas são os erros que nascem do coração do homem, que não entende a sua condição de ser espiritual, que não entende a sua condição de filho de Deus, porque se identifica com aquilo que nós não somos. Daí ele ter dito, também na estranha moral, também uma passagem, deixai aos mortos enterrar seus mortos. E aí se perguntava, vai deixar um monte de cadáver por aí, fedendo? Essa sociedade vai ser difícil de viver, né? Porque se tem uma coisa que incomoda é mau cheiro, né? Mau cheiro é aquela coisa difícil, porque você às vezes está ali, e aí a gente lembra do Chico Xavier lidando com o Jorge, meu xará. Jorge era um mendigo, uma pessoa muito humilde. Não era mendigo, mas era uma pessoa muito humilde, pobre, que vivia de favor na casa de uma irmã, cuidando dos filhos dela e tudo mais, e invariavelmente ia visitar o Chico, e quando ia, todo mundo se afastava porque ele tinha um mau hálito, um hálito que saía da sua boca que era insuportável. E os amigos do Chico ficavam mais próximos dele nessas horas. Quando o Jorge chegava, dava uma recuadinha, né? E começava a torcer para daquela vez o Chico ser um pouco mais rápido. Em vão. Porque o Chico, além de não manifestar nenhum tipo de ojeriza pelo cheiro, fazia questão de alongar a conversa com o Jorge. E pedir para ele, Jorge, cante aquela musiquinha. Ele cantava uma trovinha bem simples e tudo mais. E depois dava um dinheirinho para o Jorge, que seria feliz da vida. Quem foi o Jorge? Nós não sabemos. Nós só sabemos que depois que o Chico desencarnou, um dos melhores amigos dele veio nos relatar numa palestra que o Chico lhe confessou que quem recebeu o Jorge no plano espiritual foi Jesus. E com isso, mostrou que realmente, quando Jesus nos falou dos mortos, ele não se referia aos corpos de cadáveres insepultos. Ele se referia àquelas pessoas que ainda não estão prontas para nascer. Ou seja, para aqueles que não manifestaram a mínima vontade de crescer na direção da sua espiritualidade. A esses, deixai-os enterrar-se uns aos outros, ou seja, que eles se cuidem na sua dedicação à transitoriedade. E nós, o que fazemos? Nós não somos coveiros. Nós somos semeadores, chamados a plantar, como o exemplo que ele nos deu, chamados a buscar a boa terra, lançar a boa semente, cultivá-la e vê-la brotar. Porque o reino de Deus
é a destinação desse planeta, mas ele só vai acontecer na nossa realidade se nós contribuirmos para ele. Se não, como diz um ditado popular, caminho da roça, né? Ou seja, vamos para um outro planeta, num estágio evolutivo mais atrasado, coisa de 25, 30 mil anos atrás em relação a esse planeta, e vamos começar de novo. Também não há problema nenhum. Por quê? Porque teremos a oportunidade de seguir adiante. Mas por que não aproveitar isso agora? Por que não dar a mão a esse irmão que nos chama constantemente, dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E quando é que eu dou a mão para ele? Quando é que eu me torno ovelha desse pastor? Quando o eu desaparece da equação. Quando eu me torno menos importante do que o outro. Quando, na casa espírita, diante dessa situação, a pessoa diz: eu vou trabalhar. Quando, na obra da caridade, a pessoa diz: eu vou trabalhar. Quando aquele adversário de outrora aparece no meu caminho e surge aquela oportunidade para você dizer: vingança é um prato que se come frio, e você pegar aquele prato e virar e dizer: vingança é um prato que não se deve comer, porque eu não quero mais participar desse arranjo que durante tanto tempo me fez preso daquilo que os indianos chamam de samsara, ou sansara, que é o ciclo de encarnações e reencarnações ditado pelas minhas escolhas, pautadas por aquilo que não é importante para mim. Quantas vidas brigando por ouro, quantas vidas brigando por poder, quantas vidas brigando por ser reconhecido. Ainda hoje, né? Ainda hoje acho que hoje em dia eu não vejo tanto essa questão do ouro e tudo mais, embora tenha, mas eu vejo muito a questão da fama. A fama é talvez a isca da materialidade no mundo, né? Como disse um filósofo americano e tudo mais, no futuro todo mundo será famoso por 5 minutos, né? Aí a vontade de dizer: então nos meus 5 minutos, que eu, nesses 5 minutos, não esteja lá e Jesus esteja. É por isso que quando um palestrante vem na casa espírita, que quando se serve um prato de sopa na rua, que quando se entrega uma roupa, que quando o irmão dá um passe, que quando é feita uma consulta à espiritualidade num receituário, que quando é feito um tratamento de desobsessão, quem faz não é o médium, não é o palestrante, não é o obreiro, é Jesus. Porque nós não somos relevantes. Nós estamos ali para servir. Porque estamos no aprendizado do serviço. Estamos nos colocando na condição de aprendizes do Mestre. Porque queremos essa condição. Porque estamos cansados de tanto sofrimento que nos trouxeram até aqui. E que parece que não acaba nunca. E não vai acabar se eu não resolver parar com isso. Buda parou. Sentou embaixo daquela árvore, não para ficar imóvel, porque depois ele levanta. E quando ele levanta para quê? Para libertar as consciências. E quando uma vez ele é perguntado: mas como é que é do outro lado? O que é ser iluminado? Qual é a condição da iluminação? E não sei o que, mas ele fala: você parece aquela pessoa que recebe uma flechada numa batalha e que não deixa que os médicos tirem a flecha até saber quem foi que atirou a flecha, quem eram os pais dele, de que cidade veio, de que era feita a flecha. O que interessa é tirar a flecha. Ou seja, o que interessava para Buda, para todos esses grandes iniciados, e sobretudo o que interessa ao Mestre Jesus para nós é que nós nos propusemos
a nossa cura espiritual, a redimir o nosso espírito de todas as encarnações de erros, equívocos, em que nós fizemos escolhas erradas. E para isso, a fórmula infalível é dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade. Senhor, entrego nas tuas mãos o meu destino, porque eu não sei. Eu não consigo ver além das 5 dimensões, como falamos há pouco. Quantas e quantas vezes nós não achávamos que indo para a esquerda e fazendo isso era o certo, e de repente tudo deu errado. E lembramos de Paulo, quando dizia: fui para a esquerda e o Cristo me levou para a direita. Fui para a direita e o Cristo me levou para a esquerda. E poucos entenderam quando ele disse isso. Porque o que ele disse foi: quando eu fui para lá, o Cristo me puxou para cá. Eu vim com ele. E quando eu fui para cá, o Cristo me puxou para lá e eu fui com ele. E ele pôde dizer então, no arremate desse pensamento: que viver é Cristo, e que morrer, tendo vivido em Cristo, é lucro. Então, nesse momento que muitos morrem, pensemos naqueles que estão indo e que, graças a Deus, realizaram um bom serviço. Graças a Deus, venceram alguns defeitos que tinham. Graças a Deus, conseguiram, nessa existência, superar alguma dificuldade e puderam apresentar agora, do lado de lá, credenciais de uma existência produtiva, porque a maioria volta mais agravado. A maioria desencarna devendo mais do que aquilo que tinha quando encarnou. É como se nós, devendo muito ao banco, pegássemos mais dinheiro emprestado e não tivéssemos pago nada do que nós tínhamos pago antes. Então, precisamos mudar a nossa percepção. E essa mudança passa por entender a grandeza absoluta, incomensurável, daquele que nos reuniu aqui hoje, sob a égide de Jerônimo, de Bárbara, sob a égide dos mentores dessa casa, para que nós aqui, nesse dia, em meio a essa crise, possamos dizer: eu não tenho trato com essa crise, eu não tenho trato com esse problema, não quero ficar doente, não quero, mas porque quero continuar trabalhando no meu processo de transformação, não porque eu queira me apegar a continuar, muitas vezes, não fazendo nada. Então é preciso que a gente entenda que nós estamos sempre diante da opção de fazermos alguma coisa. Não sei se vocês sabem que o próprio Chico, quando já estava muito perto do desencarne, ele já não andava sozinho, só com 2 ajudantes dos lados, já não enxergava nada. Era aquela figurazinha franzina. Se dirigiu a Emmanuel e disse: Emmanuel, por que não me levam daqui? E Emmanuel já tinha dito para ele que a condição ia ser difícil, porque ele só iria no dia que o Brasil estivesse muito feliz. Acabou por ganhar a Copa do Mundo em 2002 e isso se resolveu. Mas antes disso ele fez essa consulta. Emmanuel falou: tu podes fazer uma prece por alguém que sofre? Ele, com aquela vozinha dele, deve ter dito: isso eu posso. Então, ainda tens muito o que fazer aí. Não faço, não faço, não realizo, mas eu posso? Posso. Então começo. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. E Jesus nos disse isso aonde? Na parábola dos trabalhadores da 1/10 hora. E muitos questionam e falam: mas por que aquele trabalhador foi chamado no final do serviço teve o mesmo prêmio que os outros? Porque ele foi
Porque chamado, ele atendeu. E quantos foram chamados e não atenderam? Nem na última hora. E qual é a última hora? Preciso dizer? É só nós olharmos em volta. Estamos vivendo agora nesse momento. Estamos vivendo exatamente aquilo que os Espíritos nos disseram. Mas que nós muitas vezes imaginávamos que aconteceria numa transição, vamos dizer assim, suave. Mas o que a natureza nos mostra nas transformações? Uma lagarta não vira uma borboleta sem se enclausurar no casulo apertado, aonde ela vai se sentir extremamente oprimida até poder romper o casulo e alçar voos na sua condição de uma bela borboleta. Uma tartaruguinha que é deixada pela sua mãe nas areias de uma praia só vai alcançar a grandiosidade do mar se romper a casca, ultrapassar a camada de areia, sobreviver aos riscos do caminho até a água e lá se arrojar no mar, onde ela vai encontrar o seu verdadeiro elemento. A natureza é pródiga desses exemplos para nós. Então nós precisamos olhar para o Cristo e entender que Ele estava propondo a libertação das nossas consciências. E não é algo que não esteja de acordo com a ciência moderna, porque agora a moda fala que tudo é científico. Então Augusto Cury lançou uma obra muito interessante chamada Prisioneiros da Mente, onde ele mostra que os cárceres mentais se multiplicam no mundo de hoje, pautados na necessidade de dinheiro, poder, fama, status e outras coisas do gênero, porque ainda é isso que o mundo apresenta como os vencedores, como aqueles que atingiram. Mas o que atingiram? A gente não sabe, porque isso está no mesmo lugar onde está o reino de Deus, no coração de cada um. Então pode ser que uma pessoa que tenha atingido fama e sucesso no seu coração não tenha fama e sucesso como o seu tesouro. Como parece ter sido o caso daquela princesa da Inglaterra, Lady Di, que se dedicou intensamente a combater atrocidades, resultados de guerra, de bombas, de minas e de coisas assim, quando podia simplesmente ter desfrutado de um status de celebridade internacional que ela tinha. E outros, que nós não sabemos muitas vezes. Mas também os anônimos, porque no reino de Deus não há privilégio, não há revista caras no reino de Deus. Ou por outro lado, ela não tem relevância nenhuma para ele. A relevância está toda dentro do nosso coração, porque é ali que nós plantamos o nosso tesouro. Então, nesse momento em que nós aqui, juntos, refletimos sobre a estranha moral que Jesus veio nos apresentar, nós devemos entender que, na verdade, ele estava ali deixando de forma bastante simbólica a sua proposta para a nossa transformação moral. Não podereis atingir o reino de Deus se amar mais a seu pai e a sua mãe do que a Deus. Porque, na verdade, eu sequer vou ter amado meu pai e minha mãe. Porque o amor que é personalizado não é o verdadeiro amor. É o famoso, eu amo os que são meus amigos. E os que são meus inimigos. Se não tiver defeito, eu coloco um. Não é essa a passagem, não é essa a mensagem que Jesus nos deu. E hoje em dia, nós estamos no relógio contando para abrir o nosso coração, receber essa lição, receber essa mensagem e dizer: Senhor, em meio a tanta aflição, em meio a tanta perturbação, há tantos conflitos, né? Há tanta impaciência, intolerância campeia,
essa casa mesmo, conversava com o Alfredo outro dia, teve dificuldade quando se propôs a abrir no trabalho de caridade, porque nós precisamos estar num ambiente desse, receber num ambiente preparado desse, a ajuda dos amigos espirituais, porque na nossa casa, por mais que a gente cultive o Evangelho e tudo assim, é a nossa casa. É o ambiente onde nós realizamos as nossas coisas do dia a dia. Aqui é um ambiente preparado, protegido, onde a espiritualidade consegue atingir os nossos corações, suprir as deficiências de um orador, corrigir o nosso pensamento equivocado e nos dar um rumo necessário. Então, um ato corajoso desse, de abrir e dizer, não, vamos trabalhar com todos os cuidados do álcool, do não sei o quê, mas vamos trabalhar, vamos seguir adiante. É estar com Jesus. E é isso que se traduz nesse momento pela moral que Ele nos ensinou. Estamos sendo convidados a estar com Ele. A estar com Ele numa nova humanidade, num novo planeta, numa nova realidade, aonde a humanidade vai ser muito mais fraterna, aonde o bem finalmente vai predominar em relação ao mal, aonde nós poderemos começar a nos preocupar ou nos dedicar verdadeiramente à nossa elevação espiritual, porque muitas vezes nós ficamos só trabalhando para consertar e remediar os malfeitos que aconteceram no nosso passado. Quando nós deixarmos de ter esse negativo, é como aquela pessoa que deve muito ao banco, né? E aí pega e faz o quê? Vende o que tem, paga o banco e agora começa daquilo para frente. Ficou com pouquinha coisa, mas aquela pouquinha coisa é dela. Somos nós. Estamos resgatando o nosso passivo do passado. Estamos resgatando as nossas faltas. Estamos passando por isso e deslumbrando um horizonte novo. Vislumbrando o futuro, aonde Jesus está nos aguardando para dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vamos até Ele agora, o mais rápido possível. Muita paz, meus irmãos. Bem, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso irmão Eduardo Estrada pela palestra, como sempre, rogar a Deus que possa continuar envolvendo, amparando, a fim de que ele continue, claro, com essa missão de falar sobre o Senhor, falar sobre o Evangelho, especialmente aonde for convidado. Deus o abençoe. Continuando o nosso trabalho, eu gostaria de saber, alguém está vindo à casa pela primeira vez? Lá atrás? Ok. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Para todos, mas especialmente para você, depois do passe, depois da água fluidificada, você vai encontrar lá embaixo a nossa programação, tá, do mês de abril. Se você ainda não pegou, se já pegou, ótimo. Ok, esse veio. Ok. Recordando que na segunda-feira o nosso horário é 17h30, sempre com um capítulo do Evangelho, que fazemos em sequência, da mesma forma. Logo a seguir, os passes, a água fluidificada. Na quarta-feira, hoje, esse horário, às 20 horas, da mesma forma, sempre o Evangelho, capítulos em sequência, passes a seguir a água fluidificada. Na sexta-feira, nós estudamos às 18h45, portanto 15 para as 7. Estamos fazendo o Livro dos Espíritos, também em sequência, pergunta a pergunta. É um estudo de 1 hora. Na outra sala, começando às 20 horas, nós fazemos o Livro dos Médiuns, alternando com os 2 domínios da mediunidade para um grupo mais reduzido.
está sempre com as suas salas, departamentos estudando. A nossa biblioteca tem livros para empréstimo, e aí é só procurar um marco na saída. A única exigência é que a pessoa tenha pelo menos um mês ou dois de frequência à casa, e aí abre uma fichinha e pode fazer a retirada de algum livro, né, para estudo. O prazo que é dado para esse empréstimo é suficiente, né, e é um esforço, entre aspas, que cada um de nós deve fazer. Os livros espíritas, a literatura espírita, ela é uma complementação dessas palestras, das palestras e seminários em que nós participamos, né? Então, ambos se complementam. É muito bom assistir palestras como essa, é ótimo, é excelente. Agora vamos estudar também, vamos entrar em contato com a literatura espírita, estudar, fazer esse esforço, essa caminhada, porque essa literatura, esse estudo que você vai fazer vai complementar as palestras que você ouve naturalmente, né? Fazendo então aquele 100%, 50% de cada um, aquele 100% que é ótimo, que é o ideal para a nossa caminhada na presente encarnação e sempre. Ok? Fica esse convite então. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, para a seguir passarmos para os nossos passes da noite. Querido Mestre, muito obrigado, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez, todos nós, encarnados, desencarnados. Muitos irmãos sempre são trazidos para ouvirem a Tua mensagem, Senhor, ouvir os Teus ensinamentos, as Tuas palavras, e assim os ajudarem na recuperação de suas vidas. Todos nós nos beneficiamos muito com esse encontro que fazemos semanalmente na nossa casa espírita. Ampara o Senhor, ampara todos nós, ampara os nossos irmãos que convidaram a vir essa noite, aqueles que por uma razão ou outra não estão vindo à casa espírita, enfim, por toda a humanidade, que possa continuar chegando energias de paz, de harmonia, de compreensão, especialmente de esperança, chegando aos nossos corações, nos fortalecendo a fé. No momento em que necessitamos de muita fé, um exercício que estamos todos nós fazendo, de acreditar que tudo isso vai passar e amanhã nós vamos ter um dia muito lindo, com um sol maravilhoso iluminando as nossas vidas. Precisamos de muita fé e os teus ensinamentos nos ajudam muitíssimo nesse sentido. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome, em nome de Bárbara, Jerônimo, Antônio de Padre, patronos na nossa casa, sobretudo em nome de Deus, pedimos a tua permissão para encerrarmos essa primeira fase de trabalho dessa noite. Graças a Deus.